Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal de Estudos Espíritas e desejo a todos vocês um dia maravilhoso, muito cheio de paz e muito cheio de luz também. Hoje nós vamos tratar sobre um sentimento da alma que traz muita dor à grande maioria das pessoas. Esse sentimento, embora não seja considerado na psicologia como uma doença, ele pode sim nos encaminhar a patologias muito sérias como a ansiedade, como a depressão. Nós estamos falando aqui, gente, do sentimento da solidão. Mas não aquela solidão das pessoas que moram sozinhas, não, porque a pessoa pode morar sozinho e não se sentir solitário. Nem daquelas pessoas que por circunstâncias familiares ou filhos que tomaram o seu rumo, a pessoa se encontre só, também não é dessa solidão que nós estamos falando. Também não estou falando, meus amigos, daquelas pessoas que momentaneamente buscam recolher-se no seu silêncio. E aí os espíritos dizem que esse momento é até salutar, para que o ser reencarnado possa, estudar, refletir, autoconhecer-se, buscar finalmente a sua paz interior. Isso também é muito bom. O estado da alma que eu estou me referindo e que causa realmente muita dor foi estudado pela BBC, num estudo mais amplo, e falou que esse estado de solidão tem mais a ver com aquele sentimento de desconexão que a pessoa tem em relação ao meio em que vive. É o sentimento que a pessoa traz em si de que não é compreendido pelas demais pessoas, ou porque ela não tem relações significativas que gostaria no meio em que ela se transporta e que vive. Enfim, é esse sentimento de maior desconexão que nós estamos falando, que é um estado d'alma que gera muita dor. Joana de Ângeles, nas suas obras de cunho psicológico, tem um de seus livros chamado Homem Integral, que é a sua série psicológica, e ela traz contribuições muito valiosas nesse sentido. Joana de Ângeles diz assim, que normalmente quem é muito acometido por esse estado d'alma mais enfermiço, mais doentio, e que pode nos levar realmente a patologias mais sérias. Joana de Ângeles diz, normalmente são aquelas pessoas distraídas nas conquistas apenas materiais, de menor monta para o espírito. Por quê? Porque essas conquistas são naturalmente passageiras, fugidias, e traz mais adiante esse estado d'alma de desconexão, esse estado d'alma de relações que ela não gostaria de conviver. Então Joana de Ângeles diz isso, que o homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto em casos já avançados de patologia, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim, ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e também de abandonado. Então, são pessoas que vão, normalmente, se afeiçoando a esse estado enfermiço da solidão. Então, Joana de Ângeles, nessa mesma obra, nos sinaliza alguns caminhos para que a gente saia dessa condição mórbida e volte a respirar uma atmosfera mais saudável, um convívio mais harmonioso consigo e com as pessoas também do meio em que a gente vive. Joana nos diz assim, o medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. E nos traz uma frase muito bacana, gente, muito interessante. O homem solidário, ele jamais se encontra solitário. Nesse estado d'alma que gera dor.
O egoísta, em contrapartida, nos diz Joana, esse, por nunca ser solícito para ninguém, vive constantemente atormentado. Então ela já nos sinaliza que o caminho do bem, da solidariedade comum, já tem o grande poder transformador no nosso psiquismo. Ela ainda diz assim: a fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que se esteja. E aí, gente, nessa obra ela também materializa como a gente vai chegar nessa condição que nos sugere Joana de Ângeles. Ela diz assim, olha, resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alargar-se-ia a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se aceitando os desafios naturais. Então veja que Joana é muito caridosa quando nos aponta esse caminho do serviço no bem em favor de nós, das pessoas que nos cercam, das crianças, dos idosos, dos animais, porque enriqueceria com certeza a nossa rotina diária, nos desconectando desse estado enfermiço da solidão que toma conta da gente. Nesse estudo ainda vamos abordar então outra forma também de solidão. É a que a gente chama de solidão que é gerada pelo nosso crescimento. Vejam o que diz os Espíritos. Reformando-nos intimamente, vamos pouco a pouco deixando para trás os nossos velhos hábitos e nos distanciando do homem velho que ainda éramos, não é? Aí nós vamos nos distanciando do homem velho quando nos reformamos intimamente e vamos, gente, nos apropriando da nossa nova condição espiritual, deixando o que para trás? As velhas práticas, os nossos preconceitos, a nossa falta de entendimento da justiça divina, tudo isso nós vamos deixando para trás e normalmente não somos de prontos compreendido pelas pessoas. Então aquele círculo que nos envolvia normalmente vão se afastando de nós. Por que essas pessoas vão se afastando? Porque começa a haver um distanciamento vibratório naturalíssimo. E muitas pessoas que se candidatam à reforma íntima, que passam a acolher dentro de si novos valores, também normalmente se sentem um pouco solitárias. Por quê? Porque aquelas pessoas que lhe compartilhavam os velhos hábitos naturalmente vão se afastando e normalmente vão não nos compreendendo o novo estágio vibracional em que a gente se encontra. Então o Espírito Emmanuel também nos traz uma verdadeira riqueza de orientação nesse sentido. O que é que diz Emmanuel sobre essa nossa reforma íntima em um natural acontecimento que é o afastamento por não estarmos mais vibrando naquela faixa doentia em que vibrávamos lá no nosso passado distante. Ele nos dá o exemplo, gente, que está no Evangelho de Mateus 27 e 23. Quem foi o maior exemplo de que terminou praticamente sozinho no seu engrandecimento? O Cristo. Nessa passagem do Evangelho de Mateus, Pilatos, na hora do julgamento de Jesus, faz o seguinte questionamento: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo: seja ele crucificado. Então toda aquela multidão que adorava o Cristo, que andava junto com o Cristo buscando as suas curas até mais imediatistas, no momento crucial também o abandonaram.
Isso é que nos orienta Emmanuel. Enquanto mais nós, gente, quando vamos nos distanciando de nossos velhos hábitos, é natural que em alguns momentos a gente se sinta sozinho, não é? Mas é um outro tipo de estado solitário que a gente vai vivenciando e que trata aqui o Espírito Emmanuel. Emmanuel diz assim: à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram aqueles que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas da fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes lá do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se descortina à sua frente. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Isso é fato, gente. Quanto mais a gente vai se distanciando das velhas práticas, menos nós somos de pronto compreendidos, não é? As pessoas então criticam, atacam, se afastam porque não compreendem que estamos nos apropriando de um novo estado da alma. Continua então Emmanuel: entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Indaga Emmanuel, não é? Todo renascimento traz um pouco de dor também. Mas diz assim Emmanuel, gente: a solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção, que exerceu para todas as criaturas o divino amigo dos homens, não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então nos fala Emmanuel, gente, que quando nós vamos crescendo espiritualmente, normalmente as pessoas de outras faixas vibratórias vão se afastando. Quantas pessoas, não é, que buscam a sua própria redenção, que desejam desconectar-se com aquelas velhas práticas, dos antigos vícios que alimentavam ainda a sua alma, terminam buscando um novo estado vibratório e muitas vezes nessa jornada de crescimento se sentem sozinhos. Muitas vezes isso acontece, mas é como diz Emmanuel, gente, quando a gente começa a buscar o nosso engrandecimento espiritual no serviço do bem aos nossos semelhantes, isso gera realmente grandeza íntima e nos faz mais adiante muito bem. Então veja que tanto Joana de Ângeles quanto o Espírito Emmanuel nos sinalizam qual o caminho, gente? O do engrandecimento íntimo por nossa reforma dia a dia e o consequente desejo de servir no bem, como antídotos muito apropriados para nos tirar desse estado d'alma enfermiço, de nos sentirmos, não é, desconectados, incompreendidos, sozinhos, para que a gente não fique estagiando nesse estado doentio, não é, do sofrimento, da tristeza,
Qual é a recomendação? Sirva no bem. Se entregue de corpo e alma aos semelhantes, às causas mais nobres que a vida pode nos ofertar. E assim, gente, nós vamos naturalmente conquistando uma grande paz interior. Não nos encaminharemos para estados enfermiços da alma e estaremos sim, ao deixar esse plano, com um profundo sentimento de avanço espiritual e de dever cumprido. Então, essas reflexões que são muito contemporâneas, que são muito atuais, não é? É que nós buscamos trazer aqui no nosso canal para que nós possamos ter uma jornada de espíritos reencarnados mais equilibrados, mais harmonizados, mais felizes e cumprindo, não é, gente? Aquelas metas para o qual nós pedimos para retornar, que é o nosso engrandecimento, como dizia Joana, nos afastando daquelas buscas menos proveitosas para a alma, que são também muito fugidias e que geram em nós, normalmente, estados da alma de dor e de sofrimento. Então, essas são as orientações dos Espíritos nesse estudo que fizemos, intitulado Crescimento e Solidão. Não é, gente? À medida em que a gente crescer, nós não estaremos mais nos sentindo tão sozinhos. Como diz Joana, o solidário jamais se sentirá solitário. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre. E peço, né, gente, se gostaram de mais esse estudo, por favor, deixa lá o seu joinha, isso nos ajuda muito na plataforma. Se inscrevam aqui no nosso canal, gente. Incentivem as pessoas a essas descobertas de mais de 90 estudos que existem aqui no nosso canal e divulguem bastante, não é? Então, que Deus nos abençoe e volto novamente, gente, a dizer muito obrigado a todos vocês que têm deixado seus comentários, que trazem, não é, o seu sentimento em relação aos nossos estudos, que isso é muito bom para todos nós. Paz e luz.